Então, boa noite, queridos. A gente vai começar a nossa aula de atividades extensionistas aqui com vocês. E antes de começar, basicamente, a nossa aula de atividades extensionistas, eu quero passar aqui duas informações. Quem for do segundo período, alunos de história do segundo período, a sua AV1 se baseia em fazer resumos, tá, de cada uma dessas entrevistas. Então, a V1 de vocês vai ser fazer resumos de cada uma dessas entrevistas, baseado no modelo de resumo e temas que eu coloquei lá na plataforma. Então, você entra no AVA e vai estar lá o modelo de resumo. Alunos do quarto período, a gente está trabalhando, então, as aulas que vocês estão produzindo sobre Casa Grande Senzala. Gente, tira o áudio, tá? Por favor. Então, vocês vão fazer... Se no semestre passado vocês fizeram uma aula sobre o capítulo 2, né? De Casa Grande Senzala, capítulo 1, né? Tá. Então, vai ser o próximo... Não, acho que vocês fizeram 1 e o 2. Isso, 1 e 2. 1 e 2, tá? Então, no semestre passado foi o capítulo 1 e 2 de Casa Grande Senzala. Agora, para V1, quarto período, vai fazer uma aula sobre o capítulo 3, tá? De Casa Grande e Senzala. Lembrando que o que eu preciso que vocês façam é produzam a aula dentro daquele parâmetro que a gente já trabalhou e me mostrem também o PowerPoint, né? Ou o PDF da aula que você fez, sempre naquele modelo. Então, quarto período vai fazer a aula de Casa Grande Senzala, segundo período vai fazer os resumos dessas entrevistas, ok? E já está lá todos os parâmetros, já está lá no AVA, é só vocês buscarem. Eu quero chamar aqui o professor doutor Albertino. Pode ligar o áudio aí. Então, boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Lucas. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com você. Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui à nossa Faculdade de História, Faculdade Batista do Rio de Janeiro. O professor Albertino acabou de defender a sua tese há alguns meses, né? Esse ano. Já. Um ano. Ah, já tem um ano? Caramba. 20 de março de 2023. É uma data então já velho. Já defendeu a tese tem mais de um ano e meio. Foi meu colega na UERJ, né? Colega de orientadora também. Então, ele terminou o doutorado dele. E eu quero que vocês tenham contato, sempre em atividades extensionistas, com esse processo de pesquisa, esse processo de produção teórica. E a gente vai falar um pouco com o professor Albertino sobre a sua tese e sobre esse processo de pesquisa. E no final a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Quero começar aqui. Se apresenta um pouco, professor Albertino, para a gente, sua formação, um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Então, gente, acima de tudo, quero agradecer ao Lucas Gestas por mais esse convite. É muito bom a gente ter contato, né, com pessoas que buscam a cada dia evoluir na sua profissão, e o Lucas Gestas, eu tenho acompanhado ele já tem um bom tempo, e ele é incansável na tarefa de querer evoluir na sua área, de querer sempre buscar conhecimento, e isso é muito bom. E eu costumo dizer que quando a gente está numa sala de aula, quando a gente é aluno, a gente não tem que ficar somente querendo absorver o que o professor tem para passar a nível de conteúdo. É necessário também a gente olhar para a vida do professor, ver como é que ele trabalha, a forma com que ele leva a sério. Então, tudo isso faz parte de um aprendizado. Então, quando eu sou aluno,
quando eu fui, ainda sou aluno, eu sempre faço isso, né? Ou seja, eu tenho que olhar para ele, mas para além do conhecimento que ele me passa, né? Olhar com que a forma com que ele faz, ele busca. Então, Lucas, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite e também pela forma com que você conduz o seu trabalho. Então, gente, falar um pouco da gente é um pouco chato, né? Mas vamos lá. Eu também quero parabenizar o Lucas, porque está todo mundo com a câmera ligada, né? Quando eu dou aula, Sim. rapaz, é uma luta para poder o pessoal ligar a câmera. E aqui eu estou vendo, eu penso até um milagre, né? Meus Sim. parabéns, Lucas. E quem não está, eu vou tirar ponto. Já estou Olha marcando. aí, pronto. Eu já entendi o método, já entendi o método. Então, gente, eu sou o professor Albertino Lima. A minha primeira graduação foi em História. A primeira graduação foi em Teologia. A segunda foi no campo de História. Não muito contente, eu fui fazer o mestrado lá em São Paulo. Eu pulei, eu não fiz uma pós estrito sensu, lato sensu, eu já fui direto para o mestrado. E lá no mestrado em Ciências da Religião, na UMESP, eu fui percebendo, aí eu vou entrar aqui já num ponto, eu fui percebendo que havia em mim uma certa deficiência como historiador, que era justamente a teoria e o método. Então, lá eu percebi que eu tinha essa deficiência. O que eu fiz? Um ponto que a gente tem que observar no que a gente é bom e no que a gente é fraco, no que a gente precisa melhorar. E lá eu percebi a minha habilidade com a teoria e com o método não é muito boa. Então, eu concluí, fui bem, mas só que eu me cobro muito. O que eu fiz? Lá em São Paulo, eu comecei a pesquisar sobre o curso que tinha essa capacitação. Aí eu fui para a UERJ fazer o curso de especialização em História Antiga e Medieval. Lá, a professora Maria Regina, o Lucas sabe muito bem, ela é muito categórica acerca tanto da teoria quanto do método. E o que eu fiz? Eu fiz a minha especialização lá. E, neste meio tempo, eu fui fortificando aquela área que era fraca, justamente a teoria e o método. E o que eu fiz? Eu fiz o projeto para o ERJ, o projeto para a Unirio e o projeto para a Rural, para eu poder entrar no doutorado. O meu projeto foi aprovado nas 3. Só na prova que eu fiquei na Unirio. Mas eu tive a opção de escolher entre a Rural e a UERJ. Isso devido ao meu reconhecimento da minha deficiência, que era teoria e método. Aí eu busquei um suporte, comecei a estudar, comecei a ler, porque não é somente conteúdo. E a partir disso eu tive essa base, pude, né, escolher qual instituição eu iria fazer o doutorado. Então isso para mim foi muito bom. Então eu sou doutor em História Política pela UERJ, na linha de Política e Cultura. Sou professor também a nível universitário, dou aula na Unigran Rio, não sei se vocês conhecem aqui em Duque de Caxias, e também dei aula no CEAM, onde eu fui aluno, né? E aqui a gente vai comentar um pouco, a gente vai falar com base na teoria e no método, como é que a gente pode conduzir a pesquisa histórica. Aí eu vou deixar para o Lucas agora fazer as suas perguntas, levantar as suas teses para a gente poder dialogar aqui. Maravilha. Lembrando, pessoal, que vocês tiveram introdução, depois vocês tiveram teoria 1, depois vocês tiveram teoria 2. Segundo período está tendo teoria 1 agora. Quarto período já teve. Teoria e metodologia é fundamental, uma coisa que você não para de estudar. Eu mesmo agora estou num projeto de revisão teórica porque muita coisa mudou. Então, na Europa, a interdisciplinaridade está bombando, as coisas estão bombando, e aqui no Brasil chega 20 anos depois, né? E aí eu estou lá correndo atrás de me atualizar teoricamente em algumas coisas. Então, a teoria e metodologia para vocês é para o resto da vida. Então, é sempre
E, aliás, você tem que gostar de ler livros de teoria e metodologia. Ler Peter Burke. Ainda bem que Peter Burke é fácil, né? Mas ler os teóricos da sua área. Então, quero começar aqui perguntando para o professor Albertino qual é a sua pesquisa do doutorado, tá? E como que você chegou a esse tema? Então, a minha pesquisa, ela iniciou eu querendo pesquisar um pouco mais sobre a magia. Por quê? O meu mestrado foi sobre a magia no século I, a partir de Simão Mago, aquele lá de Atos 8 e tudo mais. Porém, eu fiquei meio que incompleto. Eu queria saber como que era o princípio mágico em Roma. E, neste meio tempo, ainda em São Paulo, eu peguei um texto e fui folheá-lo. E, neste texto, eu tive o contato com uma personagem chamado Marcos Escribônios Libudrusos. Esta personagem era nada mais, nada menos que sobrinho neto de Otávio Augusto. E ele foi acusado de ter causado uma possível rebelião ou uma possível busca, uma possível tomada do trono de Tibério. E o texto de Tácito, que foi o documento que eu analisei, ele tratava de forma muito clara alguns pontos, porém outros não. O termo que me chamou a atenção no livro, se eu não me engano, acho que foi o... deixa eu tentar aqui lembrar o nome do livro. Agora eu não me recordo. Mas Tácito, ele traz uma exposição linguística que confunde um pouco. O termo que ele usa é Magorum Sacra. Ele vai elencar todas as atividades que este Libudrusos ele veio a praticar. Porém, ele traz algumas falas que não deixam muito claro. Então, no primeiro momento, eu fui para a magia, de acordo com o termo que ele usa. Ele usou o Magorum Sacra. Ele fala que este personagem ele foi buscar práticas adivinhatórias acerca da astrologia. Ele fala que este personagem ele buscou também práticas acerca da oniromancia. Mas só que o termo que ressoou muito foi Magorum Sacra. E Magorum Sacra quer dizer ritos mágicos. Então, automaticamente eu fui para onde? Eu fui para a magia. E estou lá na magia, estou na magia, estou na magia. Isso se passaram 18 meses. E eu na magia, eu na magia. Certa vez, a minha orientadora falou assim para mim: leia o livro de metodologia da Eni Poccinelli Orlandi, que é a análise do discurso. Aí eu fui ler aquele livro de método, não é de teoria. Fui ler o livro de método. Aí eu comecei a ler, fiz a resenha, fiz o fechamento. Bacana. Quando eu retornei para o documento, eu percebi que o documento ele não falava de magia. Ele falava de adivinhação. Ou seja, esse termo Magorum Sacra era um termo porque, na época, não existia nenhum termo para conceituar a magia, a adivinhação que era estrangeira em Roma. Então, Tácito, assim como os outros, eles conceituaram a prática divinatória estrangeira como Magorum Sacra, como ritos mágicos. Ou seja, para ele, estava falando de adivinhação. Mas para um leitor leigo que está de fora, era a magia. Então, a partir disto, eu comecei a analisar e a perceber que toda a construção do texto de Tácito estava embasada na acusação não de magia, mas na acusação de adivinhação. Aí eu comecei a mudar o meu olhar sobre o texto. Aí vem algo muito importante, que o método auxilia muito. Foi que, quando você analisa um documento, você tem análise do conteúdo
em Greimas, que você fica ali, que é muito parecido com a hermenêutica, mas só que você fica preso, a partir deste método, ao conteúdo. Tudo que está preso ao conteúdo. Você se fecha. Na análise do discurso, não. Amplia. Além do conteúdo, você tem um contexto histórico, filosófico, geográfico. Aí você tem uma amplitude de formas de pesquisa. E tem um ponto importante que na análise de discurso você tem e na análise de conteúdo você não tem, que é uma abordagem sobre o autor do documento. Aí eu peço que vocês anotem isso. Por quê? Gente... Ó, pessoal, vai anotando aí, hein, gente? Vai anotando. Porque coisa boa aí, ó. Eu vou jogar depois aqui no chat os conceitos que você está falando. Sim, é porque a gente pensa que o conteúdo que está ali, ele surgiu. Mas só que aquele conteúdo, ele revela parte do autor. Então, quando eu tenho um documento, que eu separei um documento, eu preciso entender que aquele documento ele diz coisas, mas às vezes essas coisas não são explícitas, e para que eu possa entender mais sobre a informação, eu preciso ir para o autor. Quando eu saí do documento, deixei o documento de lado e fui para o autor, a minha pesquisa fez assim, ó. Ela se abriu. Porque eu fui entender que Tácito ele era um senador, que a escrita dele tinha um cunho político, de preservar a imagem de Tibério, de construir uma ideologia pejorativa acerca do jovem. A partir de Tácito, eu pude perceber que, além de senador, ele era um historiador. Ele sabia muito bem construir a história, com início, meio e fim. Ele não utilizou o termo Magorum Sacra à toa, porque este foi o único termo que ele usa que não dá a entender diretamente que é prática divinatória. Então ele coloca isso como o primeiro, um dos primeiros, para quê? Para poder ludibriar o leitor. E o documento que ele escreve, gente, Anais de Tácito, é um documento do governo, do Estado romano. Então era uma coisa muito séria. Então, a minha pesquisa ela foi dando corpo a partir do momento que eu, além de dar importância ao conteúdo, eu dei importância também ao método e à teoria. Porque quando eu fui para o documento, eu fui o Albertino. Eu fui ali ler o documento para poder entender a história. Mas só que eu percebi que eu precisava de quê? Ferramentas. Então, a teoria é uma ferramenta. A metodologia é uma outra ferramenta, com especificidade técnicas diferentes, que se complementam. Então, Lucas, a minha pesquisa ela foi para este caminho graças à minha sensibilidade de querer entender a metodologia. Por quê? Eu costumo dizer, quando eu dava aula no CEAM, eu falava o seguinte, eu falava que a teoria ela é o óculos, ou seja, é a forma com que você olha para o documento. Mas só que esse óculos não é seu, ele é de um autor. Então você vai começar a enxergar o seu documento sob a ótica teórica de alguém. Então você não vai enxergar o documento como o Albertino entende, como eu acho, as minhas pressuposições. Obviamente que não. Quando eu leio uma teoria, entendo essa teoria e olho para o documento, o olhar que eu vou estar lançando sobre o documento não vai ser o meu olhar, vai ser o olhar pautado na teoria. Então, a prática... Perfeito. Deixa eu só te interromper rapidinho. A tua base teórica para
foi dentro da história política ou você deu uma ida para a história cultural? Como é que foi a tua escolha teórica, assim? Então, na UERJ você tem duas linhas de pesquisa. Você tem a história política, aí você tem política e cultura, e você tem política e sociedade. Na minha pesquisa, eu fui para a linha de política e cultura. Política e cultura. Porém, a base teórica a qual eu utilizei, que eu vou revelar daqui a pouco, ela tem uma base política muito bem fundamentada, mas só que ela dialoga com a cultura. A estrutura dela é mais pautada nos requisitos políticos. E isso me facilitou bastante. Aí eu vou entrar num ponto agora que você me auxiliou. Qual é o ponto? A gente precisa entender, como historiador, que quem está sob análise não somos nós, é o documento. Então, nós precisamos escolher a teoria que vai ser mais bem aplicada ao documento. Ah, mas eu tenho mais habilidade com a teoria tal. Ah, eu tenho mais habilidade com a teoria B. Mas só que não é você que está sob exame, é o seu documento. Você precisa saber qual a teoria que vai extrair do documento mais informação, mais conteúdo. Então, a personagem principal da sua atividade é o documento. E você precisa ter sensibilidade. Agora, mas para isso, você precisa ler diversas teorias para que você possa saber qual autor fala uma parte, qual autor fala, qual autor fala. Qual desses três será mais bem aplicada ao meu documento? Qual dessas três teorias? Um exemplo, quando eu fiz esse processo, eu estava entre Michel Foucault, qual era o outro? Michel Foucault, o Baxter. Oi? Não era o Bourdieu, não era o Bourdieu, não. Era o Bobbio. Michel Foucault, Bobbio e o Baxter. Olha como é que é importante você conhecer as teorias. Michel Foucault ia trazer para um lado que eu iria conseguir trabalhar duas frentes somente, que é a questão religiosa e a questão política. O Bobbio ia para o lado da questão política e da questão cultural. Mas só que Baxter, ele pegava a política, a religião e a cultura. Então, das três teorias, a que me dava mais ferramenta para trabalhar a minha documentação e, por aí, tirar mais informações do documento foi de Baxter. Ou seja, eu não conhecia a teoria de Baxter, imaginário social. Eu tive que ler o livro, melhor, o texto dele, acho que são 20 páginas, é um artigo, mas é um artigo aquele denso. O que eu fiz? Eu fiz o fichamento do artigo e fiz uma resenha do artigo, porque eu precisava dominar a teoria imaginário social. E, assim, a gente precisa sempre bater nessa tecla, pessoal, que você, quando está diante de um livro, pesquisando ou lendo para fazer seu TCC, ou daqui a pouco para dissertação, doutorado, você precisa fazer esses dois processos. O processo de fichamento, pelo menos o processo de fichamento, porque você vai ler o livro e você vai esquecer tudo que você leu em pouco tempo. Então você precisa. E no caso, a Albertina ainda resenhou. Você publicou também, não? Não. Só. Né? Então, é importante você fazer o fichamento, pelo menos o fichamento, porque você sempre pode voltar, ao invés de ler o livro todo, você volta no seu fichamento. Né? Isso aí. Né? E tem um ponto. Ou então você já lê usando o cara. Tem hora que a gente não tem tempo, faço isso de vez em quando. Já leio, já vou usando ali, ou não vou usando, e não volto nunca mais. Se for uma coisa bem apêndice, né?
Cada um tem a sua técnica, né? Gente, eu fiz fichamento de todos os textos que eu li. Eu botava aqui onde eu estudo, cheio de textos. Por quê? Porque para mim ficava mais fácil. Mas cada um tem a sua técnica, né? Eu, no processo de escrita, eu sento e vou direto. Então, ficar pesquisando o livro, para mim, não é bacana. Mas só que tem um ponto aqui que eu preciso abrir uma certa ressalva, que na minha defesa, eu tive perguntas de diversas linhas, de filosofia, de magia, de adivinhação, mas ninguém tocou na teoria e no método. Sabe por quê? Eu arrebentei. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu lá atrás, em 2016, quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu percebi que eu estava totalmente perdido na teoria e no método. Eu reconheci a minha deficiência e fui atrás para poder recuperar. De repente, isso para você pode ser moleza, bacana. Mas para mim não foi. E quando eu cheguei na minha defesa, ninguém falou nada. Eu falei, ninguém vai falar nada disso. E no doutorado, você tem uma cerejinha do bolo, sabe qual é? Você tem que criar um dispositivo teórico que ninguém elaborou. Gente, para poder criar esse dispositivo foi uma luta, foi uma guerra. Mas só que teve um ponto legal. Isso Sabe qual foi? Isso que eu queria. Antes de entrar, queria também que você falasse um pouco. Sem dúvida. Porque, assim, pessoal, o doutorado no Brasil é escadinha para conseguir ponto ou emprego. Mas o doutorado, na sua essência, é um processo de uma pesquisa inédita. Então, o doutorado fora do Brasil, o que ele é? É algo para que você lance no mercado acadêmico, lance no conhecimento acadêmico, lance algo que ninguém ainda conhece, seja de uma documentação nova, seja de uma interpretação nova de documentos já conhecidos, ou seja, ambas as coisas. Então, no doutorado, a tese é você criar algo novo. E esse algo novo, no caso seu, é o seu conceito. E eu queria saber também se, quando você estava produzindo ali o Status Questione, tinha gente pegando isso aí? Você chegou a ver alguém que trabalhou algo, passou por perto? Ou também a questão da magia ali no Tácito e no contexto, da forma que você recortou, também era inédito? Não, então, quando a gente fala de magia, né, principalmente em Roma, é um assunto bem delicado. Mas só que a base da religião romana era a adivinhação. E esta adivinhação era a adivinhação ligada a Auguratio e a Aruspicina, que era o tipo de adivinhação legalizada em Roma. Então eu fui para um outro campo. Eu não queria aquela. Aí entra a questão da pesquisa. Quando você fizer qualquer tipo de pesquisa, você não pode trazer um arroz de festa. Ou seja, aquilo que já está batido. Você tem que buscar algo novo. Você tem que ir na contramão. Se todo mundo está falando A, tu entra com Z. E tem que ter peito para você bater. O que eu fiz? Eu fiz justamente isso, Lucas. Eu vi que em Roma havia assim, muita tese, muita pesquisa ligada ao aspecto mágico, mais inclinado à questão da necromancia, da morte, dos deficciones, aquelas maldições para poder derrubar o outro. Mas só que o meu documento, ele não permitia que eu saísse disso. Aí entra aquilo que eu falei, é o documento que controla. É o documento, você não pode ir para onde você quer. Ah, eu vou para lá. Não. Você tem que respeitar o seu documento. Então, quando eu comecei a ler, aí entra aquilo que eu falei da dificuldade que Tácito tinha de trazer um conceito sobre a adivinhação estrangeira. Aí entra o meu dispositivo teórico.
Mas como que eu consegui criar esse dispositivo teórico? Aí tem aqui aquela receitinha básica. Eu li a teoria e li o método. Eu li Baxter e li a Eni, Poucinelli e Orlandi. Fiquei fera neles. Eu falei, eu preciso juntar os dois para criar uma teoria. Eu fui lendo, mas só que você tem que criar algo novo. Não pode pegar nada de, eu vou pegar um pedacinho ali e vou fazer aquele remendo. Nada disso. Né? É vinho porque novo e obra nova. deixa eu até te interromper. A gente vai se interrompendo, mas vai. Tá tudo bem. Quando você vai criar o conceito, gente, lembra que ontem eu estava falando um pouco sobre a questão. Uma palavra pode ser diversos conceitos. Às vezes, quando você vai criar um conceito, você tem que criar a palavra também. Isso aí. Então, muita coisa que a gente fala são palavras criadas por teóricos das ciências humanas na formação de um conceito. Tá? Exatamente. E aí você vai ter que saber português também, um pouco de letras, latim, sei lá, às vezes tu quer fazer em latim. Eu ia no latim, no conceito trabalhando para tese, mas eu vou ficar no português mesmo. Mas no teu caso, fala para gente o seu conceito, né, da sua tese e como você chegou nele. Continua. Desculpa. Nada, está certinho. Então, quando eu cheguei melhor, antes de eu chegar nesse conceito, eu tive todo um caminho. Eu fui lendo o documento, fui lendo a teoria, fui lendo o método. E, assim, quando você escreve, você tem que estar respirando isso. Você tem que respirar. Aonde você for, você tem que ir com uma caneta. Uma coisa que eu utilizava, sabe, assim, muito, era o meu celular. Eu tenho o meu grupo, que só tem eu. Eu andava na rua e vinha as ideias, eu gravava áudio. Capítulo tal é isso aqui, tal, porque isso. E quando chegava em casa, eu escrevia. Como que eu cheguei no meu conceito teórico? Tácito tem uma dificuldade de elencar ou de classificar, de tecer uma taxonomia acerca das práticas divinatórias estrangeiras. E a prática divinatória legalizada em Roma era a divinatio, ou seja, aquela prática que tinha o respaldo do Senado, uma prática que era legalizada pelo poder romano, tanto na República quanto no Império. Bacana. Então, olha como é que é importante você conhecer o documento. O texto diz, o documento de Tácito, diz que Tácito relata que o Druso ele foi buscar contato com o necromante, contato com a astrologia, com a oniromancia e com os ritos mágicos. Esses ritos mágicos, depois eu vou falar um pouco lá na frente, porque tem um rito para poder você fazer o mal ao outro e tem um rito de você tomar algo para você dormir e você ter sonhos premonitórios. Então, são dois tipos de ritos. Então, quando ele fala ritos mágicos, ele está falando de tomar uma poção para você dormir e sonhar. E a partir desse sonho você tem uma revelação por parte dos deuses. Então, o que Libo Drusus fez? Depois você conta pra gente o que é para fazer. Tá. Sonhar os negócios aí para dar uma inspirada. É bom. O que Libo Drusus fez? Ele queria saber como ele tinha linhagem imperial, ele era sobrinho neto de Otávio Augusto, ele era primo dos Césares. Ele queria saber se ele teria a possibilidade de herdar o trono. Porque ele era um herdeiro, ele era sobrinho neto de Otávio Augusto. O que ele faz? Ele vai buscar informação não na divinatio. Por que ele não vai? Imagina você lá, você é um sacerdote romano, sabe que tem um imperador. Eu vou chegar falando, olha, eu quero saber se eu posso assumir o trono. Ele não ia fazer isso. Ele não ia chegar lá para o sacerdote romano e dizer que ele quer saber acerca do seu futuro. Ele não poderia fazer. Ele tinha que ir aonde? Buscar recursos estrangeiros. Astrologia, necromancia, oneromancia.
E eu, atento a isso, eu criei o meu dispositivo teórico, o meu conceito. Adivinhação subversiva. Ou seja, a adivinhação que era estrangeira, que não era permitida em Roma. Então, ele vai consultar práticas divinatórias estrangeiras. Então, ele vai cometer uma atitude subversiva contra Roma, porque não podia buscar recurso noutra adivinhação, senão na divinidade. Entende? Aí eu comecei a construir esse conceito e fui debatendo isso durante toda a escrita, sendo que na tese você tem um capítulo que você trabalha mais. Né? Tem um capítulo que você vai trabalhar mais. Mas só que quando se fala de teoria, é importante a gente ressaltar aqui, Lucas, que a teoria ela tem que estar desde a introdução até a conclusão. A teoria não é somente um capítulo. E é por isso também que as pessoas geralmente começam com um capítulo teórico já para jogar tudo que acredita, né? Mas tem gente hoje que diz que não é mais para fazer isso, que é chato, né? Então, hoje em dia varia a teoria da escrita de uma tese, né? Sim. Mas só que assim, eu ainda prefiro que... E, gente, isso vale para tudo, tá? Se vocês forem fazer um artigo, qualquer outra coisa, no início você tem que ter sempre duas coisas. O status questione, ou seja, que venha o que aconteceu sobre a sua pesquisa, sobre o seu tema, o que foi dito até o momento, e definir qual é a sua teoria e o seu método, né? A não ser que você faça esses artigos, tipo que eu faço de aula, ou que o professor José da Assunção faz. Ele pega várias aulas dele, transforma em artigo e publica. Mas o artigo mesmo que vai ser importante para a pesquisa do mundo acadêmico é aquele que vai falar de pesquisa. E para falar de pesquisa tem status questione e teoria e método, né? E uma das tarefas que vocês precisam já se habituarem a fazer é justamente o que o historiador faz. Aí eu cito o Mark Bloch, que é você problematizar. Você precisa criar os problemas no documento. Por que ele falou isso? Por que ele não disse aquilo? Um exemplo. Como que eu descobri que era adivinhação? Porque Tácito, a Orlandi, ela vai falar algo chamado silêncio do autor, silêncio do texto, o dito e o não dito. Ou seja, sem dizer algo no texto, ele está dizendo algo. Por que no documento ele não cita a palavra adivinhação? Essa foi uma pergunta que eu fiz. No documento que eu analisei, em nenhum momento ele fala em adivinhação. Por que ele não fala? Olha o problema que eu estou criando. Quando eu crio um problema, eu tenho resposta. Sabe por que ele não falou de adivinhação? Porque ele não podia falar, porque tinha divinatio. Então, se ele toca na adivinhação, ele ia automaticamente tocar na adivinhação romana. Ia colocar essas adivinhações estrangeiras no mesmo pé de igualdade. Então, ele não poderia fazer isso. Então, ele não diz. Melhor, ele diz não dizendo. Olha que coisa interessante. Então, eu preciso problematizar o documento que eu estou pesquisando. Quando eu problematizo, ele me dá as respostas. Claro que eu preciso ter o conhecimento muito bem solidificado no que diz respeito tanto à teoria, o teórico que eu escolhi, quanto o método que eu vou analisar o documento. Tá? Algo mais, Lucas, nesse ponto aqui da pesquisa? Pessoal, já vai preparando suas perguntas aí, já vai preparando aí suas dúvidas. Qual foi sua maior dificuldade? Eu queria saber se, para falar para eles também, essa questão de dificuldade de acesso às fontes, né? A livro, bibliografia. Mas fala qual foi sua maior dificuldade. Se botar assim, top 1, top 2 das minhas maiores dificuldades nesse processo de tese e pesquisa. Então, O que você pode dizer? a minha maior dificuldade é, assim, quando você está pesquisando algo novo,
é bom, é positivo, porque você passa a ser o pioneiro. Ponto. Em contrapartida, você vai ter poucos recursos de materiais, principalmente aqui no Brasil. Então, a minha bibliografia base toda é estrangeira. A minha maior dificuldade foi buscar algo que eu pudesse ter facilidade em português. Aí entra um ponto para quem pesquisa história antiga. Tem que ter um pouco de conhecimento do inglês, do espanhol e do francês. Sabe por quê? Porque a maioria das produções que a gente tem é lá de fora. Quando você vai pesquisar a história do Brasil colonial, o que tem aqui de português fica muito mais fácil. Então, a gente precisa dominar um pouco a língua estrangeira. Então, a minha maior dificuldade, assim, que eu tive, no primeiro momento, aí eu falo, foi entender o documento. Eu precisava entender o documento. O que o documento significava? Isso para mim foi muito difícil. Ou seja, eu preciso saber qual é o teor do documento. Aí pronto, eu descobri. A minha outra dificuldade que eu tive aqui foi buscar informações para que eu pudesse ter a ciência de que aquilo que eu estava trazendo era novo. Ou seja, eu tive que ler muito. Qual é a minha dificuldade? Deixa eu falar novamente. A minha dificuldade era, melhor, eu não digo nem a dificuldade, a preocupação. Era trazer algo realmente novo. Então eu fiquei preocupado, comecei a ler para ver se tinha alguma coisa falando sobre adivinhação subversiva. Então eu queria, não, eu preciso trazer algo novo. Vai que na banca lá tem alguém que achou um livro, não sei da onde, que olhou lá também a adivinhação subversiva e está falando que eu estou plagiando. Sempre tem o enviado do arrasta para baixo na banca, né? Sim, claro, sempre tem, e você tem que se munir. O que eu fiz? Falei, não, eu preciso me certificar que a minha pesquisa é uma pesquisa inédita. Então, assim, uma das maiores dificuldades foi essa, foi ter essa certeza mesmo. Agora, a nível de escrita, eu vou ser sincero com vocês, eu não tive dificuldade. Eu não tive, porque eu detectei a minha falha. A minha falha era teoria e método. Mas escrever, eu escrevo bem. Aquilo que eu sou bom naquilo que eu faço, eu tenho que reconhecer. Então, eu falava, não vou me preocupar com a escrita, vou me preocupar em entender o método e a teoria. Então, lá na pós, lato sensu, eu aprendi, então, no mestrado, não tive tanta dificuldade. Mas a minha dificuldade maior foi entender a questão do documento e também me preocupar para que realmente, de fato, eu estivesse produzindo algo que ninguém viesse ou já tivesse sido escrito. Maravilha, maravilha. Gente, eu deixei aqui no chat o link da entrevista que eu fiz com o professor Albertino há algum tempo atrás, explicando mais o tema, tudo certinho, bonitinho, que hoje eu quero deixar ele falar do processo de pesquisa, do processo teórico, que é isso. Se você estiver meio boiando sobre magia, adivinhação e esses termos todos, o professor Albertino ele fala assim detidamente, passo a passo da nossa live. E se você também quiser ler a tese dele, você vai publicar? Eu vou. Vai. Mas só que ela já está disponível no banco de tese da UERJ. Banco de tese da UERJ. Já está Eu vou disponível. até deixar aqui o seu contato. Fala para mim o seu e-mail. Albertinos Lima. Albertinus. Albertinos, S no plural. Lima. S no final. Lima@gmail.com. E o seu Instagram é qual mesmo? Albertinos Lima. Não, é professor Albertino Lima. Professor em extenso? É prof.albertinos Lima. Lima, peraí, deixa eu só botar. Prof. É prof, né? É. Prof.albertino S. Lima, né? É isso aí. Então, pessoal, adiciona ele aí no Instagram também. E se você se interessar por magia, porque também você pode trabalhar magia no Novo Testamento, que é da onde ele começou.
Tem muita coisa ali. Magia Muita. no Antigo, magia no Novo, magia na história da igreja, A magia nossa no live é outra, né? neopentecostalismo. No neopentecostalismo, né, é outra religião já é uma religião de magia. Mas dá pra gente algumas dicas aí, pessoal. Acredito que a maioria gosta muito de história antiga. Vamos lá, 2 dicas importantes para quem quer estudar e pesquisar história antiga no Brasil. Porque brasileiro não é conhecido muito no mundo por ser. Você vai de história antiga, o inglês, o alemão. E a gente está num centro de estudo de história antiga, né? Na UERJ, e o seu trabalho de história antiga. E você tem grandes pesquisadores de antiga no Brasil, inclusive a nossa professora, que é a nossa orientadora. Mas fala um pouco para a gente aí dessas dicas. Então, eu costumo dizer que, assim, a sua pesquisa é como se fosse realmente um filho, né? Você está com ela ali durante muito tempo. E você precisa ter prazer naquilo que você pesquisa. Então, independentemente se a história melhor, se o campo da história que você vai pesquisar é história antiga, história moderna, história dos conflitos mundiais, história contemporânea, história medieval, não importa. Assim, o que eu oriento vocês, ao longo do curso, vocês terão diversas disciplinas. E uma destas disciplinas vai tocar em você de alguma forma. Você vai se inclinar mais a um campo de pesquisa. Poxa, eu gostei de história medieval. Se você se inclinou, você gostou, você se interessou mais, então não tem porquê de você querer pesquisar sobre a história do Brasil. Porque dá dinheiro. Mas é um tema que não te apetece. Então, a minha primeira dica é: busque um campo da história que você tenha mais afinidade. Eu escolhi o campo da história antiga. A história antiga é um campo. Aí tem os fragmentos na história da antiguidade, oriental ou ocidental. Aí você já recorta, eu gosto de antiguidade ocidental. Bacana, mas na antiguidade ocidental eu gosto mais do século I antes de Cristo e até o século I depois de Cristo. Mas só que eu me interesso mais por Roma. Olha o meu recorte. Eu já fui recortando. Já tenho o recorte temporal, século I antes de Cristo, século I depois de Cristo. Esse é o meu recorte. Mas só que tem a questão do recorte geográfico. Aonde eu quero pesquisar? Israel? Grécia? Não, Roma. Então eu já fui recortando. Então, qual é o ponto? É você detectar o campo, e a partir do campo você detectar o tema que você gosta de ler, que você gosta de pesquisar. Então, não adianta você querer estudar, um exemplo, história da igreja, principalmente no século II, no século III, se você não vai sentar com prazer. Então, a minha dica eu sempre falo isso, busca aquilo que te dê prazer ao ler. Tem texto que você lê ali, fica 2 horas lendo, 3 horas lendo, você faz fichamento. É uma maravilha. Por quê? Porque você gosta. Esse é um ponto importante. Você descobrir o que te inclina, o que te apetece. Uma outra dica que eu dou, né, é que você precisa organizar os temas que você quer trabalhar. Um exemplo, eu pesquiso a adivinhação e a magia em Roma. Mas só que na minha tese eu fui para a adivinhação. Neste caminho, eu não abdiquei totalmente da magia. Em muitos casos eu converso, eu dialogo. Mas só que, o que eu fiz? Eu queria dar mais ênfase à adivinhação. Então, propositadamente, na minha escrita, eu fui deixando a magia em segundo plano. Agora, por quê? Porque eu queria dar ênfase à adivinhação. Então, quando eu vou para a história antiga, eu preciso recortar o tema que eu gosto e, principalmente, de acordo com o documento, dar ênfase ao tema que
eu quero trabalhar. O Lucas falou sobre adivinhação, melhor, sobre magia na Bíblia. Gente, o que tem de magia na Bíblia? É impressionante. Eu estou escrevendo um texto sobre. Aí eu volto novamente a Simão Mago, porém no aspecto no aspecto étnico. Ou seja, ele era de Samaria. Então não era só o problema de fazer magia, era o problema que ele era um samaritano. Olha que coisa interessante quando você vai para a história antiga. Olha a coisa interessante quando você gosta do tema. Você sabia que Simão Mago ele era de Samaria e que, segundo Clemente, ele estudou em Alexandria? E Alexandria fica no Egito? E o Egito fica no continente africano? Você sabia que Pedro e os demais apóstolos foram intolerantes com Simão, dizendo que a magia dele não era a magia correta? Por que você tem aí o problema que a gente tem hoje de evangélicos contra os praticantes das religiões de matrizes africanas? Será que não tem uma ligação, esse preconceito africano? Olha como é que é a questão étnica que está embutida. Aí que entra a história antiga. Né? E um ponto que eu dou a vocês como dica é sempre fazer, quem for estudar a história antiga, fazer o ponto entre o passado e o presente. Sempre vai ter uma ligaçãozinha. E por conta da problematização, né? Quando você vai fazer a problematização, por que você chegou ao seu tema? Conta muito em quem vai ler na sua banca por que você chegou. E aí, os temas atuais sempre são questão de marketing, isso, né? Estou aprendendo que isso é marketing digital. Você levanta o seu problema de hoje, né? E aí, se você já chega na sua tese levantando a problematização de hoje, já liga, né? A minha tese, eu assim, nem estou usando a questão do fundamentalismo americano, mas eu já usei na problematização o fundamentalismo das igrejas brasileiras e tal como um problema, mas tem nada a ver com o que eu estou pesquisando. Quer dizer, tem a ver, mas não vou entrar, mas aí já chama atenção, porque é um problema que está latente no mundo, né? Que é a volta da religião no âmbito político, no âmbito público. Então, você problematizar e fazer isso que o professor falou, ligar passado e presente, E tem um ponto também, Lucas, que eu preciso falar aqui, é que, aí eu cito até Moses Feeling, né? Eu acho interessante o texto dele é História Antiga, Testemunhos e Problemas, o negócio são Testemunhos e Modelos, o texto dele. E, assim, não é porque o documento diz que você tem que acreditar no documento. Eu não acreditei no Tácito. Eu passei a duvidar do que Tácito estava falando. Qual é o problema, às vezes, de quem pesquisa a história antiga? É justamente não lançar dúvida ou dúvidas ao documento. Então, não é porque tem um texto ali que você tem que acreditar piamente que aquilo foi verdade. Aí eu entro novamente no assunto de você conhecer o autor. Porque ele vai escrever um texto inclinado para o poder político. Ele era senador, então ele vai escrever um texto inclinado para a proteção de Tibério e de quem estava no poder. Então ele sempre vai se inclinar para esse lado. Quando a gente olha outros textos, a gente começa a entender isso. Então não é porque o texto, o autor, ele escreveu aquilo que você tem que acreditar. Você tem que problematizar o que ele está falando. Você tem que criar mecanismos que irão facilitar o seu processo de pesquisa. Mas como que eu faço isso? Desacreditando piamente. É lançando dúvidas, lançando questões. Tá? Então, o duvido, logo existe, né? é isso aí. Deixa eu só te interromper. Pessoal, vocês têm outra aula agora? Não, né? Não, né? Então eu vou encerrar a gravação e aí a gente vai para a Arena Livre.
Arena livre para quem está chegando aí, espaço livre para perguntas. Então, quero agradecer novamente ao professor Albertino, ele vai continuar aqui, só vou encerrar a gravação.